Muito bem. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade aos meus comentários aqui sobre O Paraíso Perdido, do John Milton, dessa vez me centrando nos livros 7 e 8, ou seja, nós já estamos quase no final aqui dessa leitura. Inclusive esse vídeo deveria ter saído na sexta-feira passada, mas eu não tive tempo de gravar, porque como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, eu sou professor, e aí quando chega nesse momento do ano, assim, a gente tem que fazer tem que cumprir uma série de demandas, e aí na sexta-feira eu não tive tempo de gravar o vídeo, mas não tem problema, esse atraso, enfim, acaba não tendo muita importância, mesmo porque eu estou fazendo aqui uma maratona mesmo, né, de comentários sobre este livro para poder colocar em dia esse projeto. E se eu continuar nesse ritmo, significa que nós vamos finalizar essa leitura aqui até a primeira semana de dezembro, que era o que já estava previsto no cronograma inicial que eu disponibilizei para vocês no vídeo de apresentação desse projeto de leitura conjunta. Uma coisa que eu percebo é que de todas as divisões que eu fui lendo até agora, né? Então fiz um vídeo sobre os livros 1 e 2, um segundo vídeo sobre os livros 3 e 4, depois 5 e 6, agora 7 e 8, e desses vídeos todos, este daqui que você está assistindo hoje é aquele que abarca o menor número de páginas, e eu acho que, enfim, isso acaba se somando à facilidade com a qual eu, pelo menos, tenho lidado aqui com essa obra, que no começo estava bastante difícil, mas aí depois que eu peguei o ritmo de leitura, a coisa fluiu muito bem. Como eu acho que eu disse no meu vídeo sobre os livros 1 e 2, Paraíso Perdido foi publicado originalmente em 1667, com apenas 10 livros, sendo que em 1674 o poema foi republicado com 2 livros a mais, e essa é a versão que nós temos até hoje. Ocorre que nessa segunda edição, aquele que era originalmente o livro 7 se dividiu e agora se tornou os livros 7 e 8, e por isso mesmo a continuidade narrativa acaba sendo bem estreita entre esses dois livros, mais até do que quando a gente pensa nos livros anteriores, uma vez que eu percebo aqui alguns agrupamentos possíveis entre os livros que nós lemos até o presente momento. Então, por exemplo, existe um primeiro grupo que compreende os livros 1 e 2 e cuja perspectiva predominante é a de Satã em um lugar afastado da presença divina. O segundo grupo, no qual eu divido esses livros que nós lemos até agora, aqui do Paraíso Perdido, compreende o livro 3, no qual, inclusive, há uma nova invocação às musas para que o texto assuma a perspectiva de Deus, e o livro 4, que, apesar de novamente acompanhar o ponto de vista de Satã, o faz a partir de um lugar no qual a presença divina é muito mais perceptível graças, por exemplo, à luz do sol. E, finalmente, nós temos esse terceiro grupo, que conta com os livros 5, 6, 7 e 8, nos quais dá-se início a um novo nível narrativo, na medida em que, nesses livros, os personagens assumem a narração, sendo que, no caso dos livros 5, 6 e 7, predomina a voz do anjo Rafael, ao passo que no livro 8 predomina a voz de Adão, que, como uma espécie de Sherazade que pretende reter o seu interlocutor por mais tempo, passa a contar sobre o seu ponto de vista como foi a sua criação. Desse modo, ainda que os livros desse terceiro grupo tenham um enredo menos complexo do ponto de vista estrutural, eles também oferecem uma nova dificuldade à narrativa, na medida em que essas perspectivas múltiplas constroem um universo cada vez mais matizado, cada vez mais poroso, graças às várias enunciações que vão se sucedendo. Eu já falei um pouquinho sobre isso
no meu vídeo anterior dentro desse projeto. Então, por mais que nesses dois grupos anteriores haja uma predominância da perspectiva de Satã e de Deus, aqui nesse terceiro grupo, novas vozes vão se somando ao texto. Porém, assim como ocorre no segundo grupo, né, em que há uma divisão na medida em que o eu lírico faz uma nova invocação às musas, o mesmo ocorre no início do livro 7, antes que se inicie a narrativa de Rafael sobre a criação do nosso mundo, narração esta que acontece a pedido de Adão. Teoricamente, então, os livros 7 e 8 poderiam fazer parte de um novo grupo, de um quarto grupo, dada essa terceira invocação às músicas que acontece no início do livro 7, mas eles ainda estão estruturalmente ligados ao diálogo entre Adão e Rafael. A musa que foi invocada no início do livro 7 é Urânia, a musa da astronomia, e é por isso que nesses dois livros sobre os quais eu vou falar hoje, 7 e 8, é recorrente o uso de imagens ligadas ao universo, e logo em seguida essas mesmas imagens vão se reduzir à perspectiva de Adão, de maneira que esses livros oscilam entre o macro e o micro, o universal e o particular, mas tudo a partir de uma harmonia constante. Então, por mais que nós tenhamos aqui um olhar que vai do universo ao particular de Adão, ainda assim não existe uma contradição entre essas visões. Elas estão harmonizadas entre si, porque nós estamos falando de um momento anterior à queda. Então, nesse momento, Adão faz parte, ele se entende como algo pertencente de maneira completa à criação divina. E se a gente for ver bem, o fato de o poeta recorrer justamente à Urânia tem propósitos e efeitos narrativos interessantes na medida em que, das 9 musas, Urânia era aquela que melhor se aproximava das ciências naturais, e talvez seja por isso que, mais adiante, no livro 8, Adão se mostre tão interessado pelo funcionamento da natureza, porque é como se ele próprio estivesse inspirado por essa musa da astronomia. Com isso, o autor acaba salientando a importância do interesse e da investigação científica, ainda que, ao mesmo tempo, pelo caráter religioso desse texto, essa investigação aparece aqui submetida, ou pelo menos em conformidade com os planos divinos. E é muito interessante pensar nessa discussão sobre o conhecimento, porque isso demonstra que, ao contrário do que possa parecer, quando Deus proíbe que Adão coma do fruto da árvore do conhecimento, ele não o faz para que o homem permaneça ignorante. Então, não é que Deus não queria que o ser humano tivesse acesso ao conhecimento. Trata-se, na verdade, como eu já disse em ocasiões anteriores, de uma proibição arbitrária que apenas confirmaria a liberdade de ação humana. Deus não queria esconder as coisas de Adão, tanto é assim que o anjo Rafael é enviado até o jardim do Éden e responde tudo aquilo que lhe é perguntado, ainda que advertindo a Adão que não se pode saber de tudo. Há coisas que nem mesmo aos anjos é dado saber. E nesse ponto do texto, o anjo Rafael faz uma metáfora bastante interessante, dizendo que o conhecimento é como a comida. Então, a gente deve comer para continuar vivendo, mas ao mesmo tempo, se a gente comer demais, a gente passa mal. A mesma coisa, segundo o anjo, acontece com o conhecimento. Porque se você precisa do conhecimento para você poder viver, porém, conhecimento demais acaba gerando certos sofrimentos. E isso faz todo sentido se a gente pensa que o conhecimento é representado aqui nesse livro, assim como na narrativa bíblica, justamente por uma fruta. Então, essa metáfora estabelecida pelo anjo aqui está muito em conformidade com toda essa tradição bíblica da qual o autor se aproxima aqui no poema. Mas voltando a essa nova invocação no início do livro 7,
essa nova invocação também confirma que Adão vai ser o novo protagonista desse livro daqui em diante, o que acaba exigindo uma nova musa. E ao contrário do Adão bíblico, que é um personagem raso que apenas responde ao que lhe acontece, o Adão criado aqui pelo John Milton é um personagem bastante complexo, bastante articulado. Eis então o momento dessa terceira invocação, que acontece entre as páginas 479 e 481. Bom, essa primeira parte que eu vou ler aqui para vocês está entre os versos 1 a 16 do livro 7. Desce do céu Urânia, se este nome te serve e aceitas, cuja voz divina seguindo, do Olimpo os cimos passo, sobre a Pegásia asa alcandorado. O sentido eu chamo, não o nome, pois nem das musas nove eras, nem no ápice do Olimpo ancião moravas, mas no céu nada, antes que houvesse monte ou fonte fluísse, com eterna sabedoria te deste, sabedoria tua irmã, e com ela dançaste ante o Altíssimo, com teu canto celeste satisfeito. Por ti levado ao céu dos céus, qual hóspede terrestre, ousei, e impírio ar sorvi, têmpera tua. Em mãos assim seguras, de volta ao elemento natural, guia-me. Aí agora eu vou pular um trecho e vou ler entre os versos 21 e 29. Metade há por cantar ainda. Estreita-se, contudo, a diurna esfera nítida, na terra, aquém de arroubos suprapolos, mortal mais firme o canto, que não áfono nem rouco, mesmo em dias maus caído e línguas más. Na penumbra, envolto em embaraços e solidão. Porém, não só enquanto me visitares o sono. É interessante pensar nessa imagem do poeta na penumbra, sendo que o Milton já estava cego aqui. E aí eu vou ler agora os versos 30 e 31 também do livro 7. Meu canto ainda Urânia rege, e ouvidos dá-lhe aptos, mesmo escassos. Note como, mais uma vez, o poeta estabelece aqui uma continuidade entre o mundo pagão dos gregos e das musas e o mundo cristão do qual ele próprio fazia parte, justificando essa combinação entre imagens cristãs e pagãs que aparecem ao longo do poema, e esse é um expediente que estava presente desde lá do primeiro canto, como eu falei no primeiro vídeo, né, de discussão mesmo desse projeto. E não só isso, mais de uma vez eu já falei que me parece que o Milton tinha algum conhecimento de outras tradições religiosas ao falar de elementos como o caos no livro 2, por exemplo, ou então de livros apócrifos, como, por exemplo, o apócrifo de Enoque, ao citar Uriel como um anjo importante, tal qual acontece naquele livro que ficou de fora do cânone, e essa citação a Uriel aparece aqui no final do livro 4 do Paraíso Perdido. Mas aqui, né, no livro 7, ao descrever esse momento primeiro da criação, o John Milton também parece estar muito ciente das tradições místicas e cabalísticas do judaísmo, porque algumas das coisas que ele fala aqui nesse começo da criação do universo estão muito em conformidade com aquilo que nós temos, por exemplo, no Zohar, que é um grande livro da tradição mística e cabalística do judaísmo. Eu tenho aqui em casa duas edições desse livro. Essa daqui chamada O Zohar, o livro do esplendor, que foi publicado pela editora Polar. E eu também tenho uma edição que foi publicada pela editora Ana Blume em 3 volumes. Só que eu não encontrei essa edição aqui em casa, mas aí caso eu encontre eu mostro esses livros para vocês no próximo vídeo, né, ou em algum momento do futuro. Mas enfim, então, se a gente pega aqui o Zohar, na página 81 e na página 82, que correspondem então ao segundo capítulo aqui do livro, se lê o seguinte, que Deus delineou e encerrou o ilimitado dentro de limites. Então veja, aqui nós temos essa ideia
né, que, enfim, que no momento da criação, Deus pegou todo o seu poder ilimitado e meio que afunilou para que ele coubesse em limites, enfim, intelectíveis, digamos assim, pela consciência humana. Então, como nós não conseguimos lidar com a noção de infinito, que é característica do divino, Deus acaba se corporificando, digamos assim, a partir de um olhar limitado que é o nosso. Agora vejamos o que consta aqui no poema do John Milton, que me permitiu fazer essa associação lá com o Zohar. Então, eu vou ler aqui um trecho no momento em que Rafael conta que Deus mandou o Filho criar o mundo, e esse trecho está entre as páginas 489 e 491. Alargai-vos potestades, e tu, meu verbo, filho meu, isso evidentemente quem está falando é Deus, por ti o faço, dize tu, e assim se faça. Assim, isso que eu estou lendo está entre os versos 162 e 171, do livro 7. Meu espírito envolve e poder mando contigo. Vai à frente e ordena ao fosso que seja céu e terra, e circunscreve-os, porque é sem fim o fosso, e eu quem enche a infinitude, e o espaço não é vácuo, se bem que incircunscrito me retire e o meu bem não difunda, o qual é livre de agir ou não, imune ao necessário e ao fortuito sou, e o que quero é lei. Assim falou o Altíssimo, e o Verbo, seu Filho Deus, cumpriu. Imediatos são os atos de Deus, mais do que o tempo e movimento ágeis são. Sobretudo aqui, entre os versos 168 e 171, existe posta essa ideia de que Deus não criou tudo a partir do nada, mas sim a partir de si mesmo, que é algo que também está presente aqui no Zohar, só que ele retirou a sua bondade ilimitada para que essa mesma bondade não interferisse no livre-arbítrio do ser humano, porque é claro que se o ser humano se defrontasse o tempo todo com a bondade infinita de Deus, isso inclinaria automaticamente a sua vontade para que ela estivesse em conformidade com a vontade divina, e isso interferiria no livre-arbítrio. Antes, porém, dessa narração se iniciar de fato, o anjo reforça que o que ele vai descrever é uma simplificação didática, já que, como Deus está fora do tempo, tudo o que ele faz acontece de modo simultâneo. E no trecho que eu acabei de ler para vocês, essa noção também fica posta de maneira muito, muito evidente, na medida em que é dito aqui que as ações de Deus, imediatos são os atos de Deus, mais do que o tempo e o movimento ágeis são. Então é isso, né? Deus, ele age, ele mal fala e as coisas já acontecem. Então veja que a simultaneidade não pode ser narrada, já que a linguagem segue uma lógica linear. Não tem como você narrar várias coisas ao mesmo tempo. Você necessariamente tem que começar de algum ponto. E é por isso que o anjo fala aqui, olha, eu vou falar como as coisas aconteceram, mas essa divisão em 6 dias, etc e tal, é uma simplificação para que você, Adão, entenda do que eu estou falando. E essa simultaneidade divina, ela aparece também quando a gente pensa nesse recurso à prolepse como um expediente narrativo frequente. Prolepse é quando o texto faz um avanço temporal, né? Então, pense bem, nos livros anteriores existe um momento em que Eva é chamada de a mãe dos homens. Já que no verso 297 do livro 8, Adão também vai ser chamado de pai de inúmeros homens. Então veja que isso já vai antecipando alguma coisa que só vai acontecer depois da queda.
E tanto em um caso quanto no outro, tanto no momento em que se refere a Eva, quanto nesse momento em que se refere a Adão, esse avanço no tempo, chamado de prolepse, como eu já disse, funciona para reforçar essa simultaneidade entre todas as coisas a partir do ponto de vista de Deus. Além disso, na página 487, o anjo Rafael fala pela primeira vez o nome original de Satã. E aí eu vou ler um trecho para vocês. Começa na página 487 e vai até a página 489, entre os versos 131 e 199 do livro 7. Após haver caído Lúcifer, seu nome de mais luz entre hostes de anjos outrora, mais que a estrela entre estrelas, dos céus com seus flamantes legionários no fundo lar, e o grande filho ovante com os santos regressado, o onipotente e eterno Pai do trono contemplou a multidão e ao filho assim falou. Falhou, enfim, o odioso mal, que achava os outros tão rebeldes, com os quais esta intangível força e alto trono de Deus, desalojando-nos, julgava poder tomar, e a fraude levou muitos, aqueles que este assento já nem lembra. Mas manteve de longe a maior parte seu posto, populoso céu retém que chegue para ocupar seus vastos reinos e para visitar este santo templo ministrando seus sacros rituais. Ou seja, Deus aqui fala, né? Olha, agora que Lúcifer já caiu com os anjos, a gente tem que colocar a casa em ordem, com cada coisa em seu lugar, como diria o poeta. E mais, ele fala, olha, essa baixa que nós tivemos não foi tão grande assim para que o céu ficasse vazio. Então nós continuamos tendo vários anjos aqui para continuar louvando no paraíso, aquela coisa toda. Enfim, toda essa narração que começa depois desse ponto aqui, ela tem início quando Adão pergunta ao anjo como todas as coisas foram criadas, e ele sempre fica bastante atento ao que Rafael diz, ao passo que Eva, de início, fica ali meio de lado, e depois ela simplesmente sai de cena e deixa os dois conversando sozinhos. E esse momento em que Eva sai de cena e deixa o anjo e Adão conversando ali sozinhos, já anuncia a separação entre ela e o Éden, como aconteceu, por exemplo, no início do livro 5, quando Eva acorda do pesadelo que teve com Satã, e ao mesmo tempo, esse afastamento dela já antecipa a separação que levará à queda no livro 9. E eu digo isso porque eu já li o livro 9, então sei do que vai acontecer, mas eu não falarei desse livro nesse vídeo. A partir de então, por mais que o poema reconte o livro de Gênesis, especialmente os 2 primeiros capítulos daquele livro bíblico, ao mesmo tempo, o autor se afasta da narrativa bíblica na medida em que, nesse poema, Deus manda o Filho e os anjos até o caos para poder criar o nosso mundo, só que, ao mesmo tempo, e isso não acontece lá na Bíblia, evidentemente, só que ao mesmo tempo em que essa criação do Milton se afasta do texto bíblico, isso também explica o uso do plural em Gênesis, né? Por exemplo, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou façamos, etc e tal, né? Veja, no texto bíblico usa-se esse plural. Aqui, no poema do Milton, existe uma explicação do porquê disso, porque afinal de contas Deus manda o Filho, que é o seu representante, junto com os anjos. Então, como havia mais de um ser ali criando as coisas, ainda que todos esses seres representassem a presença divina, o uso do plural faz-se necessário, né? Então, eu achei muito interessante o modo como o Milton, ao mesmo tempo em que se afasta da tradição bíblica, acaba explicando essa mesma tradição. E aqui você até pode me dizer que, na verdade, em Gênesis, o uso do plural se deve ao fato de que Deus faz parte da Trindade. O que é verdade. Deus faz parte da Trindade. Mas é bom lembrar que o conceito de Trindade é bem posterior à escrita do livro de Gênesis. Então, tentar olhar para esse trecho
né, dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, a partir dessa ideia da Trindade, que é uma ideia que só vai aparecer muito posteriormente, é algo teleológico, né? Então é você querer explicar o início por aquilo que acontece no fim. Então, enfim, olhando em termos estritamente narrativos, faz mais sentido a gente pensar nisso, nessa proposta do Milton aqui, do que pensar nessa explicação do uso do plural a partir do conceito de trindade. Em todo caso, não se pode ainda ignorar o fato de que a criação do mundo, que dura 7 dias, se a gente for contar com o dia do descanso, é narrada justamente no livro 7, aqui do Paraíso Perdido, mas o mais interessante nessa comparação entre o poema e o livro de Gênesis é o tom. Do ponto de vista da estrutura, o livro de Gênesis ele é predominantemente prosaico, ele foi escrito muito mais em prosa do que em verso. A poesia vai surgir no livro de Gênesis apenas nos momentos de bênção e de maldição. Então, por exemplo, quando Deus expulsa o ser humano do jardim do Éden, aí sim, e o amaldiçoa com o trabalho para o homem, com as dores do parto para a mulher, o texto é escrito em verso, mas em outros momentos, o livro de Gênesis ele é quase que inteiramente escrito em prosa. Então, quando Milton cria uma narrativa tão imagética, ele se aproxima do tom narrativo que é muito preponderante no livro de Gênesis. Por exemplo, é impressionante a riqueza de detalhes, né? Essa riqueza imagética de trechos como um trecho que está entre as páginas 493 e 495 aqui do livro. E esse trecho corresponde aos versos, deixa eu ver aqui, 216 a 217, depois eu vou pular para o verso 224 e vou ler até o verso 233. Aí depois eu vou pular de novo e vou ler entre os versos 243 e 253. Então vamos lá. Silêncio, ó ondas, paz a vós, abismos, disse o verbo, findai vossa discórdia. Detiveram-se então as rodas férvidas e na mão do verbo, né, do filho, o compasso tomou áureo, forjado nos eternos armazéns para conter o universo e tudo o que há. Um pé centrou e o outro volteou pela vastidão obscura e profunda e disse, até aqui cheguem teus fins. Aqui te circunscrevo, justo, ó mundo. Assim Deus o céu fez, assim a terra molde informe e vazio. E aí eu vou pular. Que haja luz, disse Deus, e logo a luz etérea, coisa-prima, quintessência pura, rompeu do abismo e do oriente natal pelas trevas de ar, fez sua rota, envolta em nuvem áurea, pois não era ainda o sol. Em turvo tabernáculo pousou um pouco. Deus viu que era boa. E das trevas a luz pelo hemisfério dividiu. À luz dia, noite às trevas chamou. Foi do primeiro dia à tarde e à manhã. Eu achei esse momento aqui tão bonito. É uma pena que o Milton não tenha sido responsável pela escrita do texto bíblico mesmo. Mas agora, sempre que eu for reler o livro de Gênesis, esses capítulos 1 e 2, eu vou reler aqui nessa versão do livro do Milton, que eu achei muito bonita. Não desfazendo, evidentemente, lá do texto bíblico, né? Mas, enfim, outro trecho interessante aqui é aquele que narra a criação do ser humano na página 521, entre os versos 505 a 528. E faltava a obra-prima, um ser não prono e bruto como os outros, mas dotado de virtuosa razão, que erguer pudesse a estatura e ereto de ar sereno governar os demais, consciente, donde magnânimo para acorde com o céu, mas grande para saber de onde o bem mana, para lá com coração e voz e olhos voltados, devotados para adorar e louvar Deus Supremo, que o fez príncipe de tudo que há. Por isso, o onipotente Pai eterno, pois onde não está ele presente, assim audível disse ao Filho, façamos o homem, pois, a nossa semelhança, a nossa imagem,
para reinar sobre ave e peixe, sobre ar e mar, sobre bestas do chão e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja, disse e te fez, Adão, a ti, ó homem, pó do pó, e às narinas te soprou o sopro da vida, a sua imagem ele te criou, a imagem e expressão de Deus, e assim é alma viva. E aí o trecho continua. Finalmente, mais próximo do fim aqui do livro 7, existem 3 versos que eu acho válido mencionar, pensando na motivação divina e também na diferença entre Deus e Satã. Isso que eu vou ler está na página 529. Eu vou ler os versos 606 e 607, e depois eu vou ler o verso 616. Então, nesse primeiro momento, disse o seguinte: é maior criar do que o criado destruir, pensando no que levou Deus a criar um novo mundo depois da rebelião dos anjos. E aí no verso 616 é dito que Deus usa o mal para bem maior criares, ao contrário do que acontece com Satã, né? Que Satã, em mais de um momento, é dito que nele todo o bem cria apenas o mal. Aqui Deus usa algo ruim, que foi a rebelião dos anjos, para criar uma coisa boa. Com isso, nós chegamos então ao livro 8, que sai desse olhar amplo e ligado ao universo, à criação de todas as coisas, e se fixa na perspectiva individual de Adão, para entender o modo como ele interage com o mundo à sua volta, o que também é algo muito em conformidade com o livro de Gênesis, que fala muito mais sobre o modo como as pessoas se relacionam entre si do que do relacionamento entre essas pessoas e Deus. Pense aí, por exemplo, nos vários conflitos familiares presentes no livro de Gênesis e também no surgimento dos patriarcas. Veja, por mais que esses patriarcas se submetam ao poder divino, por mais que eles sigam as ordens de Deus, ainda assim, por serem patriarcas, o que acaba constando no livro de Gênesis sobre esses personagens é mesmo essa relação familiar que eles estabelecem com os seus pares ali. E é interessante também perceber como a cada novo patriarca no texto bíblico, esses personagens vão se tornando mais complexos. Então pense, se você pega Adão, ele é um personagem completamente raso, e ele é o patriarca dos patriarcas. Se você pega, por exemplo, Noé, ele é um pouco mais complexo do que Adão, mas ainda assim não há muito contraste na caracterização daquele personagem. Aí se você chega em Abraão, a coisa já muda, naquele momento em que ele tem que sacrificar Isaac, etc e tal, existe uma complexidade dramática muito maior em Abraão do que havia lá em Adão, por exemplo. Mas enfim, estou aqui tergiversando, né? Então, voltando ao Paraíso Perdido, o livro 8 já começa com Adão evidenciando a sua inquietação e a sua curiosidade quanto ao funcionamento do universo, que, aliás, era algo característico das polêmicas da época em que esse livro foi escrito, com vários novos modelos de entendimento universal surgindo, ou pelo menos ganhando cada vez mais força, como, por exemplo, o heliocentrismo, para citar apenas uma das várias polêmicas da época. Então, acho muito interessante, né, pensar. Às vezes a gente lê algum livro contemporâneo e aí eu vejo pessoas falando, porque os livros hoje em dia ficam problematizando tudo. Pois é, de certa maneira, os livros clássicos também problematizavam as problematizações de sua época, né? Então é muito interessante pensar nisso, né? Como todo livro está atravessado pelas polêmicas da época em que ele foi escrito. A diferença é que a polêmica na época do Milton era a questão geocêntrica ou heliocêntrica. As polêmicas de hoje em dia são de outra ordem, o que não as torna menos complexas ou menos interessantes, evidentemente. Né? Lembra lá também do Dostoiévski, ele era um grande polemista de sua época, né? Mas enfim, estou tergiversando novamente. E aí eu recordo agora, voltando aqui ao livro, eu recordo agora uma coisa que eu mencionei no primeiro vídeo de comentários aqui do projeto, né, sobre o livro 1 do Paraíso Perdido. O nome Adão tem a mesma raiz em hebraico da palavra
terra, no sentido de chão mesmo. Então faz muito sentido essa preocupação adâmica com o funcionamento do mundo ao seu redor, porque isso o permitiria entender um pouco mais de si mesmo. Então, se ele entender o mundo ao seu redor, se ele entender o chão em que ele pisa, ele entende um pouco mais de si mesmo, porque afinal de contas, ele é a terra, ele foi feito, ele provém do barro, né? Mas enfim, existe um momento aqui então, entre as páginas 535 e 537, em que Adão diz o seguinte, entre os versos 15 e 37. Quando observo a moldura deste mundo de terra e céu, e as suas magnitudes lhes meço, eis que um ponto, um grão, um átomo parece comparado ao firmamento, a terra e as estrelas numerosas que aparentam girar espaços profundos. Tal demonstra a distância e a ágil volta diurna para ministrarem luz somente em volta à terra búzia. Este ponto pontual, dia e noite no amplo mapa, no mais inúteis. Então é isso, ele está falando, olha, eu fico aqui observando o mundo ao meu redor, e o mundo é maior do que eu, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o firmamento, eu percebo que o firmamento é muito maior do que o mundo. E eu estranho o fato de que as estrelas parecem que não têm outra função para além de iluminar a Terra. Parece que é muito inútil pensar nessa como a única função dessas inúmeras estrelas, né? E aí ele continua. Muito penso e espanta-me como a frugal e sábia natureza consente em discrepâncias tais, e a mão supérflua tantos corpos nobres cries, e de tantas funções para um uso só. É o que parece, e impõe aos seus orbes rotações tão nervosas dia a dia, repetidas, enquanto a terra apática, melhor movida a mais lento compasso, servida por nobreza maior, logre seu fim sem a menor ação e obtenha por tributo a distâncias incontáveis de intáctil rapidez, calor e luz. E aí ele continua, e a isto o anjo Rafael responde o seguinte, entre as páginas 539 a 541, mas eu também vou ler aqui depois um trecho que está entre as páginas 545 e 547. Então, começando aqui entre os versos 70 e 75, do livro 8, evidentemente. Diz o anjo, se é céu que gira ou terra, pouco importa. Então veja que aqui é o Milton saindo pela tangente para falar, olha, será que o que gira é a terra ou será que a terra está parada e os astros é que giram ao redor dela, que era uma polêmica de sua época. Se é céu que gira ou terra, pouco importa. Se justo o crês, o resto, de homem ou anjo, o sumo arquiteto foi sábio em velar, não divulgando segredos para sondá-los, quem mais tem é de admirá-lo só. Então, o que o anjo está falando, olha, não se preocupa com essas coisas, porque se fosse para você saber do universo, você já saberia. O que você tem que fazer é admirar o universo e não saber mais sobre ele. Aí eu vou pular aqui para os versos 103 a 106. Saiba o homem que não mora sós, que ocupa apenas divisão exígua de edifício enorme. O resto Deus reserva-o para os fins que bem entende. E aí, na página 545 à página 547, eu vou ler um trecho que está entre os versos 159 a 168. Mas se assim são as coisas, ou não são, se o sol predominante no céu se ergue na terra, ou se ergue esta naquele, se ele do leste enceta o curso flâmeo, ou do oeste ela trilha silenciosa com passo inofensivo, que embalado dorme no eixo gentil, enquanto estável te leva e consigo o ar macio, não te canse a razão. Ocultas são, deixa-as para o Deus do céu, serve-o e teme-o. E aí, entre os versos 172 a 178. Muito alto o céu é para deixar-se espreitar. Sê sábio e úmil. Só no que a ti te diz respeito pensa. Não sonhes outros mundos. Quem lá vive, seu estado, condição ou grau. Contente com o que até aqui se revelou. Não só da terra, do alto céu também. Ao mesmo tempo em que... Então veja, é muito interessante aqui, né? O anjo, ele fala para Adão sobre o que aconteceu no céu, sobre a queda dos anjos,
ele fala sobre a criação do mundo, etc, 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 mas ao mesmo tempo ele fala, olha, tem coisas que você não precisa saber, então você precisa, por enquanto, louvar a natureza ao seu redor. É como se o anjo estivesse falando aqui, olha, cuidado com essa história de querer saber demais, porque isso pode dar algum problema para você. Então aqui o anjo já está dando esse toque em Adão. E aí, ao mesmo tempo que isso, enfim, em que o anjo não fala sobre determinadas coisas, logo no final do livro, chega um momento em que Adão faz uma pergunta que eu achei muito engraçada, que é uma pergunta meio íntima, quando ele trata do amor entre os anjos, porque nesse trecho que eu vou ler aqui, que está na página 573, não, mentira. Isso que eu vou ler está na página 575. O anjo está falando para Adão sobre a diferença entre o amor e a paixão, entre o amor e o gozo, etc e tal. E aí na página 575, entre os versos 614 e 629, Adão pergunta para o anjo, olha, e como é que funciona o amor entre os anjos? E aí, aqui nesse trecho, nós temos a pergunta de Adão e também a resposta do anjo. Pergunta Adão, concede-me isto se é justo que peço, se amarem como amam os espíritos só através de olhares ou misturam fulgor, toque virtual ou imediato. Então veja, né? A pergunta de Adão é interessante. Se os anjos são seres mais sutis do que os homens, como acontece o amor entre os anjos? Eles apenas se olham, eles se tocam, etc. Ao que o anjo, sorrindo num rubor róseo celestial, cor própria de amor, respondeu, bastar-te-á crer nos felizes, e sem amor não há felicidade. O que quer que no corpo puro gozes, e puro foste feito, nós gozamos eminentes, e obstáculos não temos de membro ou membrana, juntas ou grades, mais sutil que ar com ar. Se unem espíritos totais se unem, ao puro unindo o puro desejo, sem forçosa convivência como carne com carne e alma com alma, ou seja, como os anjos são sutis, essa junção, esse conúbio entre eles é total, pleno e, sobretudo, puro, porque puro foste feito. Então, tudo aquilo de que Adão goza, os anjos também gozam na medida em que são da mesma matéria. Mas antes de chegar a esse ponto aqui, Adão fala sobre as suas primeiras impressões depois de ter sido criado, e aqui ele se diferencia de Satã quando não só pergunta ao mundo ao seu redor quem era o criador de todas as coisas, como também conclui que ele só pode ter sido criado por uma força superior a ele mesmo, sendo que antes da Guerra do Céu, Lúcifer tinha dito que ele era o seu próprio criador e por isso ele não deveria se submeter a Deus ou ao Filho. E como eu disse no meu vídeo anterior, me parece que esse foi o grande momento, a primeira grande heresia de Lúcifer, foi nesse ponto que ele se transformou em Satã, pelo menos a meu ver. E aí, como nós estamos aqui observando tudo a partir do ponto de vista de Adão, percebe-se o quão solitário ele estava no início de sua criação, e isso justamente o levou a pedir a Deus para que ele criasse uma companheira. E todo esse diálogo é muito interessante, pensando no modo como Adão argumenta para convencer Deus a aceitar esse seu pedido, já que Deus fica o tempo todo dizendo que o homem deveria se contentar com a companhia dos animais. E aí esse momento de argumentação é um momento que eu achei muito interessante para mostrar como, apesar de Adão estar submetido à vontade divina, ao mesmo tempo ele tenta argumentar de alguma maneira, né? Então, isso demonstra que, ao contrário do que disse Lúcifer, ou melhor dizendo, ao contrário do que disse Satã no livro 1, Deus não é essa figura autoritária. Deus permite que Adão lhe faça algum pedido, argumente, etc. e tal. Só que, ao mesmo tempo, aqui, nesse momento, Adão responde a essa ideia divina de que ele deveria se contentar com a companhia dos animais de um jeito muito parecido com o raciocínio do próprio Satã. Porque, veja, argumenta Adão, como Deus tinha posto o homem em uma posição superior à dos animais, então Adão nunca poderia se ver como um igual entre os animais. Então ele não poderia se contentar com a companhia dos bichos. E isso é algo que me fez lembrar
o que Lúcifer diz quando ele se rebela depois que o filho foi ungido, né? Porque até então todos os anjos eram iguais. Então por que agora do nada surge alguém superior? Onde está aquela igualdade anterior? Não é possível haver igualdade entre os anjos se alguém é ungido e os outros não. Então a mesma coisa que Adão diz aqui, não é possível me contentar com os animais, sendo que eu sou superior a eles, sendo que eu sou o príncipe da criação, como o próprio poema disse em algum momento. Enfim, eis aqui esse trecho da conversa entre Adão e Deus, e isso que eu vou ler está entre as páginas 559, 561 e 563. Isso que eu vou ler começa nos versos 365 e 366 do livro 8. Quem pode a sós gozar, ou gozando ele a sós, que agrado encontra? E aí eu vou pular para ler um trecho que começa no verso 381 e vai até o verso 384. Não me fizeste aqui teu substituto, e a estes tão submissos mos puseste, ou seja, aos animais? Pois entre desiguais que sociedade se harmoniza, que acorde ou puro gozo. Né? Então aqui que é o trecho em que ele fala, olha, eu não posso ser igual aos animais, eu não posso me contentar com a companhia dos animais se eu sou superior a eles. E aí, entre os versos 405 e 411, diz o Senhor, eu que solitário sou eterno, pois não sei de ninguém semelhante a mim, muito menos par. Com quem entabular conversa, então, a não ser com aqueles que criei, meus súditos, de mim bem mais distantes do que de ti distantes estes quantos. Então aqui Deus fala, olha, se é assim, se a gente só pode conversar com quem é igual a nós, então eu não posso conversar com ninguém, porque eu sou muito superior a todas as coisas que eu criei. Inclusive, eu sou mais superior às coisas do que eu criei do que você é destes animais que lhe servem. E aí responde Adão, a quem ficam de altura e profundez do que é eterno os pensamentos do homem, ó Supremo. Em ti próprio perfeito és, e em ti não há deficiência, nem no homem, exceto em grau, razão do seu desejo de privar com iguais para consolar-se e atenuar seus defeitos. Não te interessa propagar-se infinito tu és, e perfeito nas partes mesmo uno. Mas o número no homem manifesta-lhe a sua imperfeição a sós, e pede-lhe igual do seu igual, imagem múltiplice em união imperfeita, que requer amor mútuo e mais cara amizade. Esse trecho final que eu li para vocês está entre os versos 412 a 426. Então é muito interessante acompanhar essa argumentação, né? Porque Adão ele tem um raciocínio muito bem elaborado aqui. Como eu disse no início desse vídeo, o Adão do Milton é muito mais complexo do que o Adão da Bíblia, se a gente for parar para pensar. Então veja, Adão fala isso, né? Olha, tudo bem, Deus, você não precisa conversar com ninguém, né? Porque você é perfeito. Eu não sou perfeito e por isso mesmo eu preciso de alguém para, enfim, completar a minha imperfeição. Deus acata então esse pedido de Adão. E aí, a partir do momento em que vê Eva pela primeira vez, o homem se apaixona perdidamente e por isso o anjo Rafael, que está ouvindo toda essa narração, o adverte sobre a diferença entre o amor e a paixão, entre o amor e o gozo, sendo que, ao passo que o amor é mais ligado à razão, a paixão é mais próxima do instinto, é aquilo que nos aproxima dos animais, enquanto o amor é mais consciente. Por isso mesmo, diz o anjo, é preciso não fraquejar e nem se deixar levar pelo ardor apaixonado que Adão sente por Eva. E aí, eu vou ler aqui para vocês um trecho que está entre as páginas 573 e 575. Deixa eu pegar aqui. Diz o anjo, então, isso aqui é entre os versos 581 e 582. O gozo vê que o mesmo se garante a gado e a animais. Eu vou pular para os versos 588 e 594. Em amor fazes bem, em paixões, mal, que de amor verdadeiro não consistem. Este apura, ou seja, o amor, apura juízos.
e abre a mente na razão se tem, e é curial, é escada pela qual o divinal amor se sobe. Não se atola em prazer carnal, daí não se te achar parceiro entre bestas. E aí, na página 575, entre os versos 635 e 636, está escrito o seguinte: cuida que as paixões teu juízo não desviem. Então é muito importante esse momento aqui. O anjo está falando, olha, eu sei que você é apaixonado pela Eva, mas toma cuidado, o amor é algo que o leva ao sublime, ao passo que a paixão, ela pode desviar o teu juízo. E aí tudo isso, todo esse comentário sobre o que é o amor, etc e tal, me fez lembrar bastante daquele trecho de 1 Coríntios, em que o narrador, em que o autor do texto fala sobre o que é o amor, né? Então, me parece que o Milton aqui, ele se aproxima bastante daquele trecho de Coríntios. Eu não me lembro agora o número do capítulo, mas eu lembro que o livro é 1 Coríntios. Será que é 13? Ah, não me lembro mais. Enfim, para finalizar então o vídeo, o anjo relembra o aviso, né, que ele veio dar a Adão, e diz ao homem que ele não pode querer saber de tudo. Então, esse constante sublinhar, tanto do conhecimento interditado, quanto da proibição quanto ao fruto, que também é recuperada 2 ou 3 vezes ao longo desses livros 7 e 8. Então, veja, esse repisar sobre tais coisas cria não só uma ideia de um refrão que se repete nesses 2 livros, como também essa repetição vai advertindo repetidas vezes, de maneira indireta, sobre aquilo que muito em breve aconteceria com Adão e com Eva. Então, ao longo desses últimos livros, o tempo todo o anjo fica falando, olha, você não pode querer saber demais, olha, lembra da proibição quanto a comer o fruto da árvore do conhecimento. Então, várias vezes esse momento aparece aqui, e isso vai criando uma tensão, porque a gente já sabe como essas coisas vão terminar daqui para frente. Bom, o próximo vídeo, ou melhor dizendo, no próximo vídeo eu vou falar sobre os livros 9 e 10. Não sei, eu acho, como esse vídeo aqui está saindo atrasado, eu não sei se eu vou conseguir gravar e editar o próximo vídeo ainda até essa sexta-feira agora, para sair 2 vídeos sobre o Paraíso Perdido nessa semana. Então não sei como é que eu vou fazer, mas em algum momento do futuro sairá então esse vídeo sobre os livros 9 e 10, e aí nós já estamos quase finalizando a nossa leitura aqui do Paraíso Perdido, do John Milton. Deixe nos comentários a quantas andam as suas leituras, né? Se você está aí também nesse momento do livro, o que é que você está achando? Se você também achou que esse momento está bem mais fácil do que os momentos anteriores. E é isso. Eu deixarei na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se e também o link para a playlist onde constam outros vídeos aqui sobre esse projeto de leitura conjunta. No meu perfil no link para o meu perfil no Apoia-se, você poderá entrar em contato com os planos de apoio aqui ao canal e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer contribuir, mas que não pode ou não quer fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal, certo? Eu só posso vir aqui falar sobre a criação do universo, do homem e de tudo que existe entre uma coisa e outra, porque há quem contribua com este meu trabalho, seja essa uma contribuição financeira, seja ela uma contribuição algorítmica. Em todos os casos, fica aqui meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.